da pele. Já coloquei para gravar. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Tá? Beleza. Então, lembrando, né, que a semana passada a gente falou da epiderme. Tem uma coisa que vocês não prestaram atenção aqui, ninguém falou nada. Está faltando uma camada nesse desenho. Aqui está faltando a camada lúcida, tá? Então, não esqueça aquela camada que tem aquela substância oleosa que deixa as camadas translúcidas só, está faltando aqui. Então, eu vou até trocar depois esse desenho, mas para vocês, no vídeo vai aparecer assim, né? E, né, então, a gente viu cada uma dessas camadas, função de cada uma, tudo mais, e hoje a gente vai ver o restante, iniciando com a derme. Então, a derme é uma camada que ela está mais abaixo da epiderme, e ela tem características bem diferentes. Ela já não é mais formada por células como a camada da epiderme, ela não é formada de camada de células, nada disso. Ela é totalmente diferente. Então, ela é constituída, ela é formada mesmo por, basicamente, colágeno e elastina. São fibras, né, que fazem parte, então, desculpe, dessa camada. Colágeno e elastina, né, são derivados de aminoácidos, são tipos de proteínas. Então, elas têm características bem diferentes das características da outra camada. E pelo fato de elas serem colágeno e elastina, basicamente, a gente tem uma característica do tecido como um todo, como sendo um tecido que é elástico, então, ele que dá assim, com uma característica mais marcante, né? Que, na verdade, a epiderme também tem um pouco disso, de ser extensível e de volta ao lugar, né? Então, aqui, mais evidentemente, a gente percebe que o colágeno que dá, e a elastina que dão essa característica de ser elástico. Então, você consegue puxar e essa pele que você puxou, ela volta ao normal porque tem essa elasticidade. Ele é compressível, porque você, apertando o local, afunda um pouquinho, né? Toma o contorno do que está fazendo a pressão. E é extensível também, né? E a principal função é a função de preenchimento da derme, e esse preenchimento serve para fazer a ação de sustentação. Então, o que ocorre com essa camada é que, com o passar do tempo, ela vai perdendo as suas características. Então, a gente vai envelhecendo e essa camada, ela vai se renovando, né? Então, vai sendo formado colágeno e elastina, só que numa velocidade menor. Então, a reposição de colágeno e elastina acaba sendo menor, né, do que quando a gente era jovem. E isso faz com que essa camada, então, fique cada vez menor, cada vez mais fina, né, menorzinha, assim, menos grossa. E isso traz para o aspecto externo da gente, né, visualmente falando, a pele fica mais flácida. Então, a, essa situação que a gente percebe nas pessoas a partir do momento que elas começam a envelhecer, lá a partir dos 24, 25 anos, se dá por essa renovação que deixa de ser, né, tipo, até os 24, 25 anos, o que acontecia? A troca de colágeno e elastina era, né, conforme se perdia uma fibra, uma já se reconstituía. E assim ia. Então,
teoricamente, era só uma reposição, tudo perfeito, não continuava da mesma forma. Só que, a partir desse momento, o processo de reposição começa a ficar mais lento e, claro, não é também do dia para a noite, né, mas começa a ficar mais lento, então demora um pouquinho mais a reposição, a pele inicialmente a gente não consegue, não é perceptível, a gente não consegue ver nada, mas com o passar de tempo maior, assim, a pessoa vai ficando mais velha, a gente consegue ver, né, então que a pele, se você pega na pele da pessoa, ela tá mais mole, você consegue ver que para ela voltar ao estado natural dela, o estado normal, ela demora um pouco mais, não é meu caso ainda, mas tem gente que você percebe que realmente a pele fica extremamente flácida, e é tudo devido a essa reposição cada vez mais lenta. E a tendência é essa, né? E daí a gente tem aqueles produtos todos que, às vezes, milagrosos, né? Que dizem que fazem reposição e tudo mais. Professor, mas Oi, você falou da flacidez com a idade, né? E com a os idade. jovens e os jovens, vamos supor, uma pessoa de 30 anos que já tem a pele do rosto, do braço já com bastante flacidez. É o mesmo processo? Daí é um processo que essa reposição se torna mais lenta mais rapidamente. Hum, Ou, tá. às vezes, até alguma deficiência nutricional, né? Porque, veja É. bem, a gente tem um monte de gente aí que começa a fazer dieta louca, né? Principalmente para emagrecimento, né? E que acaba não ingerindo certas substâncias que são essenciais. Hoje, o que a gente vê, esse pessoal mais fit, né, que só come proteína, geralmente isso não acontece, né? A não ser que seja um problema orgânico mesmo, porque o pessoal come muita proteína e, né, os aminoácidos acabam muitas vezes indo lá e formando o colágeno e a elastina normalmente. Mas tem gente que faz dieta, às vezes dieta que é só. Sabe aquelas dietas malucas, né? Que você restringe um monte de coisa Sou adepta. e que tipo de dieta você faz? Alguma Nossa, restrição de... de carboidratos e açúcares, né? Mas tem gente que deixa de comer carne, deixa de comer proteína, É. daí não tem aminoácido, né? Aí isso pode causar uma É, deficiência. eu perguntei porque você falou da idade, mas eu conheço um rapaz, um jovem, e ele quando puxa assim a pele do rosto, do pescoço e do braço, ela tem muita elasticidade, sabe? Foi por Aham, isso. Aí eu sempre, eu não, nós conversando, a gente sempre achava estranho a pele dele assim, né? E aham, ela marca muito qualquer sinal na pele dele, vamos supor, uma espinha, um arranhão ou sol, fica uhum. manchado muito profundamente, muito rápido. Mas isso também pode ser algum problema orgânico. A parte externa, mas aí quando você falou da flacidez aqui, aí eu Aham, lembrei logo dele, porque é bem diferente do normal, assim, né, das pessoas. aham. Geralmente, né, se você tem uma dieta adequada, se você está lá numa faixa de idade mais baixa, teoricamente você não tem, mas claro, a gente sempre tem as exceções, né? Como eu falei, pode ser um problema orgânico, alguma coisa, alguma deficiência de transformação, alguma coisa assim também, né? A gente tem que imaginar que pode ser algum problema na produção também, porque É, não é. na hora que você falou, eu lembrei, aí eu comentei, mas tá, você tem Aham. razão, são vários fatores, né? Sim, porque não é, digamos assim, não faz parte da normalidade se alguém tem hábitos de vida normais, né? Se alimenta com todo tipo de produtos, esse tipo de coisa. Quando é deficiente na alimentação, claro, vai refletir lá na frente. Mas caso contrário, Ok, só se for alguma obrigada. deficiência mesmo, tá bom? Obrigada, professor. Nada. Que mais que a gente tem de característica da derme? Ah,
é onde a gente tem, então, as glândulas, né? As glândulas sudoríparas, as sebáceas e os folículos estão todos ali. Então, eles passam pela epiderme, mas aonde eles estão instalados é na derme. Então, vejam, o folículo vem até aqui embaixo, né? As glândulas não tem aqui, mas enfim, as glândulas estão mais aqui embaixo e elas sobem até a superfície. Tem, claro, aquela glândula sebácea que cai direto no folículo, mas tem aquela que vai direto para a superfície. E todas estão instaladas mais aqui embaixo, elas não estão instaladas na epiderme. Que mais? Contém entre 20% e 40% de água total do corpo, então é uma concentração bastante grande. Lembrem-se que proteínas têm afinidade com água, então as proteínas, elas acabam por reter bastante líquido nesses locais onde elas estão presentes. Então, aqui, nesse caso, tem uma concentração bastante grande de água, porque tem bastante proteína. Então, está extremamente ligado, ok? Então, a derme tem essas características. Ela vai ajudar na sustentação da pele, né? Ela vai ajudar claro, quando a gente tem uma concentração normal, ela acaba ajudando na hidratação também, pelo fato de ter bastante água, e ela é a parte onde ocorre, onde se segura, entre aspas, né, as glândulas e os folículos pilosos para que a gente, né, tenha todos esses anexos funcionando perfeitamente. E falando da hipoderme, é um tecido também completamente diferente dos outros, porque é um tecido adiposo. Então, ele é formado por células adiposas que vão fazer parte, então, dessa camada e vão ser responsáveis por algumas funções dentro do nosso organismo. Uma das funções principais, além da função de reserva, obviamente, né, reserva de energia, seria a função de proteção mecânica. Então, entendam assim, essa camada da hipoderme, que é uma camada gordurosa, ela vai variar muito conforme o local da pele onde a gente esteja falando. Então, eu vou ter locais onde essa camada de tecido adiposo é bem fininha, e vou ter locais onde essa camada de tecido adiposo é um pouquinho mais volumosa. Por quê? Porque ela é produzida, além de ser uma fonte de energia, né, uma reserva de energia, ela é produzida na pele para que ocorra um fator de proteção, que a gente chama de proteção mecânica, ou seja, proteção contra agentes externos que possam vir a machucar o nosso organismo. Como assim? Então, imaginem que tem certos locais do nosso organismo que são menos sensíveis, tem lugares que são mais sensíveis. Por exemplo, nosso braço. Nós temos aqui uma camada de gordura muito pequena no nosso braço. Por quê? Porque a gente tem pouca musculatura, são músculos, não que sejam poucos, mas eles não são tão sensíveis assim. E logo abaixo a gente tem os ossos, né? Então, os ossos são bastante resistentes. Então, não precisa, teoricamente, pelo menos o organismo percebe assim que não precisa ter uma camada muito grande de gordura nesse ponto, porque por mais que a gente receba um choque, por exemplo, uma batida, sei lá, derruba alguma coisa, bate com... Estou lá martelando e bati no meu braço sem querer, com o martelo. Precisa de uma força muito grande para quebrar esse osso que está embaixo, né? Então, essa camada de gordura, ela vai fazer uma função de proteção, como se fosse um colchão d'água, que você tem um impacto lá, o impacto acaba não passando muito para frente. Então, aqui, por exemplo, no braço, não tem muita necessidade, porque o que a gente tem mais abaixo é bastante resistente.
Já tem alguns lugares, como por exemplo no abdômen, né, que a gente não tem uma certa parte aqui do abdômen que a gente não tem nenhuma proteção, e os nossos órgãos vitais estão dentro do abdômen, né, pelo menos uma boa parte deles, e então qualquer batida, qualquer força que seja produzida nesse local, se não tiver uma camada razoavelmente grande de tecido adiposo, essa batida ela vai afetar os órgãos internos. Então, para evitar isso, nosso organismo tem, né, como praxe criar uma camada de gordura um pouco maior aqui nessa região. Claro, tem musculatura, tem músculos que vão proteger, tem, mas é sempre bom ter algo mais de proteção. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma camada um pouco maior de gordura para fazer essa proteção contra agentes externos. E pode ser contra agente interno também. Eu, sinceramente, eu não vejo, assim, nenhum tipo de agente interno que possa trazer uma consequência muito grande para o nosso organismo, né? Mas a literatura fala que tem agentes internos que podem também, de alguma forma, atacar a nossa pele, né? As outras camadas da nossa pele. O único agente interno que eu vejo assim que pode trazer algum tipo de problema e que esse tecido adiposo pode minimizar um pouco é a questão de a gente ter uma quantidade bastante grande de vasos aqui dentro dessa camada, então no meio dessas células tem uma quantidade bastante grande de vasos, e vasos calibrosos, né, que de repente podem, por algum problema interno, né, mas a gente tem muito fator de regulação que não vai permitir que isso aconteça, mas vocês já devem ter ouvido falar de casos que a gente está fazendo, por exemplo, exercício físico muito intenso, num ambiente muito quente, e a gente tem uma elevação de temperatura que não, não cede. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso, então, pode fazer com que, de repente, o sangue fique um pouco mais quente e, de repente, ele venha a afetar as células das camadas superiores. Porém, quando a gente tem essa camada de gordura, ela acaba se transformando num agente isolante, não permite que isso aconteça. Então, quando ocorre esse aumento, né, esse aquecimento do nosso sangue, que é uma coisa muito rara de acontecer, essa camada de gordura ela pode se fazer um efeito isolante e não permitir que essa temperatura mais alta vá afetar as células superiores, de repente, trazendo mais problemas ainda para o organismo. Mas eu acho bem difícil isso acontecer. Falando então um pouquinho das funções da pele, a gente tem as mais variadas funções, não é só a proteção em si, né? A proteção é a mais importante, mas a gente tem outras funções, não vou dizer menores, mas funções que acompanham essa proteção e que são bastante importantes. Então vamos lá, quais são elas? Bom, a primeira é a proteção, a mais importante, né? A proteção física, obviamente, que é a proteção, então, a barreira, né, contra qualquer tipo de choque, qualquer tipo de força que seja aplicada na superfície dessa pele, ela, né, pelo fato de ela ter as características que a gente viu até agora, ter a camada de gordura que faz essa absorção do impacto, ter a queratina lá na superfície que impede que e ela ser bastante coesa, né, as células serem bastante ligadas uma na outra, que impedem que o tecido se rompa facilmente, a própria estrutura de colágeno e elastina, que deixa a pele mais elástica e também acaba por
absorver um pouco o choque e tudo mais. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa proteção física, e a pele seja, então, uma proteção física. Se a gente não tivesse a pele, estivesse com os ossos ou os músculos expostos mais facilmente, né, provavelmente a gente sofreria mais com essa questão de choques e outras coisas que possam ser físicas e que poderiam vir a machucar mais o nosso corpo. Então, a pele tem essa função que muitas vezes a gente nem se toca, né? Mas ela tem essa função bastante grande e que protege bastante a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem a proteção química e antibacteriana, né? Que está ligada com a formação do filme hidrolipídico. Então, o filme hidrolipídico, né? Mistura de uma emulsão, água e óleo, né? E as substâncias que são secretadas juntas, no meio dessas substâncias, tem substâncias ácidas, então, que deixam esse filme hidrolipídico com um caráter um pouco mais ácido. Esse caráter um pouco mais ácido inibe que a maior parte das bactérias se instalem na superfície da nossa pele, né? Permitindo só que aquelas que fazem parte da nossa flora normal consigam sobreviver ali. Então, é um tipo de proteção também. Não deixando que, então, os micro-organismos se instalem, a maior parte deles se instalem, porque o pH não é o pH ideal para essa instalação. Outra função, de sensibilidade. Então, a gente tem essa função bastante característica da pele, né, que está ligada, então, com o que a gente chama de tato. Então, essa sensibilidade vai fazer com que nós tenhamos alguns mecanismos de proteção que partem da superfície da nossa pele, né? Então, sensações de dor, então, qualquer coisa que venha a agredir a nossa pele, que tente, pelo menos, causar algum dano grande, a nossa pele vai perceber isso como dor, né? E vai tentar se afastar a pele dessa substância ou desse objeto, seja lá o que for que esteja causando essa sensação. Mesma coisa a questão da sensação térmica. A gente tem, então, a sensação, né, que nos indica que a temperatura está muito alta ou está muito baixa e que a gente tem que tomar providências para isso. Então, coloco lá a mão em algo muito quente, na hora eu já sinto a sensação de calor muito grande, eu já afasto minha mão. E a depressão também é a mesma coisa. Uma pressão muito grande faz com que ocorra uma sensação desagradável e, então, nós acabamos nos afastando dessas sensações. Isso é tudo para nossa proteção. Tem algumas doenças, por exemplo, que as pessoas não têm essas sensações. Vocês já devem ter ouvido falar. Pessoas que não têm essas sensações na superfície da pele, então elas se queimam com facilidade, elas não sentem dor, e elas sofrem bastante com isso. Elas não sentem essa pressão e podem sofrer com perda de membros e tudo mais, porque não tem sensação dolorosa na superfície da pele, sensação térmica na superfície da pele, não tem sensação de pressão. Função de termorregulação. Então, a gente tem aqui uma função que é bastante interessante. Nós temos alguns receptores na nossa pele que percebem quando a nossa pele está exposta a uma temperatura muito alta, além daquele receptor de calor que a gente viu anteriormente, tem esses receptores que percebem, então, quando a nossa pele está exposta a um calor muito grande ou a um frio muito grande, e a gente vai ter, então, essa percepção feita por alguns tipos de sensores que estão na pele, e eles, então, vão entrar em contato lá com o hipotálamo, e o hipotálamo vai fazer a regulação, né, vai liberar vários
como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Vários neurotransmissores que vão fazer com que ocorra uma regulação. Então, digamos que a gente está num lugar muito quente mesmo, e esses receptores, então, percebem isso, avisam o hipotálamo vai lá e faz um processo de vasodilatação, sudorese e perspiração. Vasodilatação, mas vasodilatação não vai fazer com que a superfície da minha pele fique mais quente. Na verdade, a superfície da pele já está quente. Então, o que vai acontecer? Os vasos vão aumentar e vão eliminar mais temperatura que estão dentro do nosso sangue, estão no nosso sangue, fazendo com que o nosso sangue esfrie um pouco e daí a gente consiga regular a temperatura com o processo, né, juntamente com o processo de sudorese e de perspiração. Vocês sabem qual que é a diferença de sudorese e perspiração? Sudorese é o suor excessivo, né, professor? E a perspiração é o local onde não tem uma transpiração, eu acho. É como se a pele tivesse com camadas que não deixasse o suor sair, não é? Mais ou menos isso. Eu não sei explicar. Mas a sudorese é a eliminação de água normal pelas glândulas sudoríparas, né? Então, é aquela eliminação. Na minha cabeça, sudorese é o local onde transpira muito. Ou seja, então, sudorese é o que o corpo todo faz, a transpiração normal. Não entendi. Ela é tratada. Você falou que está falhando um pouquinho. É a transpiração do suor, né? Na pele, a saída da água, né? Isso, pelas glândulas. Aonde tem glândula, então, né, por exemplo, embaixo do braço, né? Ali é sudorese. E a perspiração é o organismo inteiro, a pele inteira jogando água para a superfície, não mais pelas glândulas. Tá, eu entendi. Eu, na minha cabeça, tinha o contrário da perspiração. Sudorese ou transpiração, praticamente a mesma coisa, tá? E perspiração é aquela sensação de umidade que a gente tem na pele. Eu, por exemplo, estou achando que está super calor hoje e eu sinto que minha pele está úmida. E ela fica um pouquinho gelada. E é uma forma do corpo, então, se proteger. Meu corpo está jogando água fora das glândulas sudoríparas. Toda a minha pele está jogando um pouquinho da umidade para a superfície. Daí o que eu sinto? Eu sinto a minha pele úmida e gelada. É uma forma de tentar evitar que essa temperatura muito alta que está no ambiente afete a minha pele. Então, ela refresca. É como se fosse um... Sabe quando a gente joga água na calçada para refrescar? Sim. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, essa perspiração ela acontece no corpo como um todo. E a sudorese ou transpiração, ela acontece nas glândulas. Pontos específicos, né? Isso. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Na verdade, o corpo inteiro acaba reagindo e jogando água na superfície para refrescar e, ao mesmo tempo, os vasos se abrem, se dilatam, ficam mais na superfície para jogar um pouco do calor para fora também, para evitar que o nosso corpo esquente demais. E o corpo como um todo, né? Já que a gente está exposto a uma temperatura muito alta. Seja quando a gente está lá na praia tomando sol, seja quando a gente está fazendo uma sauna lá, que o calor é super grande, seja quando a gente está num dia que está muito quente, né? O nosso corpo reage dessa forma, tá? E ao contrário, quando a gente está num ambiente muito frio, o corpo vai fazer vasoconstrição, ele não quer perder calor, então ele vai fechar os vasos e tirar os vasos da superfície. Então os vasos não, né, vocês já devem ter percebido, quem trabalha tirando sangue, geralmente, que quando está mais frio, os vasos desaparecem com mais facilidade das pessoas, né? Então, quando a gente tem o frio,
né, muito grande, a gente vai ter essa vasoconstrição, os vasos vão esconder o seu calor lá mais internamente, e vai ter uma ação do corpo que a gente chama de horripilação. Vocês já ouviram falar disso? Não. Conheço Também horripilação não. com outro sinônimo, talvez, mas não com esse. Mas qual o sinônimo? Não, de brincadeira, só quando a palavra ser horrível, só horripilação. Mas não deixa de ser, né? Quando você vê uma cena num filme de terror e tal, Ah, aquelas é? coisas. É. E o que, que acontece muitas vezes? Ou você passa por uma situação de terror, os pelos do teu corpo ficam todos eriçados, né? Isso. E daí Aqui a é a pessoa mesma coisa. contrai. A, a horripilação é isso, é o pelo ficar todo eriçado. Eles levantam todos para evitar que a temperatura ali da superfície se disperse muito facilmente. Então, é uma forma de... É estranho pensar assim, né, que o pelo levanta e ele consegue segurar mais a temperatura, mas acaba acontecendo isso. Ele acaba fazendo uma proteção maior contra o frio. Então, por isso que a gente arrepia quando a gente tá com frio. É interessante, né? Porque parece que se o pelo está deitadinho ali, ele vai fazer mais uma função de cobertor, mas ao contrário, Tipo assim, aumentou. ele tá querendo aumentar o campo de ação dele, ficando, no caso, ereto ali. Seria mais ou menos Ele isso. acaba conseguindo segurar, na verdade, mais o calor que está ali e impedindo que o frio encoste mais na superfície da pele. É estranho, né? Mas é isso que acontece, a gente fica, né, tá com frio, o pelo fica todo levantado. Deveria ser o contrário, mas tudo bem, é coisa da pele. Beleza? Vamos ver outras funções. Secreção, né? Pelas glândulas sebáceas, pelas glândulas sudoríparas, a gente vai ter a secreção. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um desenho que mostra a glândula sudorípara lá na derme, né? Jogando o líquido lá na superfície. E a glândula sebácea aqui, jogando a substância oleosa, o sebo, diretamente no folículo, que vai até a superfície. E não tem aqui, mas a gente tem outro tipo de glândula sebácea aqui, tem um canal que joga diretamente lá na superfície também o sebo, tá? Então, função de secreção. Essa secreção, né, não é só para formar o filme hidrolipídico, é também uma forma de eliminação de coisas que não são mais interessantes para o organismo. Então, principalmente lá na glândula sudorípara, né, quando a glândula manda líquido para a superfície, ela está mandando água, sim, né, mas ela está mandando junto sais minerais, outras coisas que não sejam mais tão interessante para o organismo não quer mais. Mesma coisa a glândula sebácea. Ali dentro da glândula sebácea, na verdade, ela tem mais característica de proteção do que de secreção de substâncias junto dela, né? Mas vai sempre alguma coisa. Quando ela sobe para a superfície, principalmente no caso do folículo piloso, ela acaba carregando alguns micro-organismos para cima também. Mas ela é mais função de proteção mesmo. Função de absorção. Pode ocorrer do nível da camada córnea e do folículo pilosebáceo. Então, aqui uma coisa que fique bem clara, essa função de absorção, a gente está falando da absorção normal. A gente não está falando da utilização de um produto que força a absorção de substância para dentro das células. Então, naturalmente, a gente tem uma certa absorção. No nível lá da camada córnea, lá em cima a gente tem, então, uma pequena absorção de algumas substâncias, mas lá é a camada de células mortas, né? E aqui no folículo pilosebáceo tem alguma absorção também, mas muito pequena,
tá certo? Isso, naturalmente falando. Daí, quando a gente fala lá de cremes que ajudam na penetração, é uma forçação, tá? Esses produtos, eles estão forçando a entrada dentro da pele. Daí é diferente. Mas a absorção normal existe só, então, ali na camada córnea e um pouquinho ali no folículo, tá certo? Depois a gente vai ver, obviamente, né, as diferentes substâncias que fazem com que ocorra a penetração de ativos nas células. Mas, por enquanto, a gente está falando, né, da pele normal, né, a função normal dela, a função de absorção é essa. E tem algum lugar do corpo que absorva melhor? Naturalmente, ou toda a pele é igual? Isso, naturalmente, se a gente for ver a mucosa, ela tem absorção maior, né? Mas daí já não é pele, é mucosa. Mas na pele, essa absorção ela vai ocorrer mais em locais onde essa camada córnea é mais fina, tá? Por mais que seja na camada córnea que ocorra essa absorção, nos locais onde ela for mais fina, ela consegue penetrar, teoricamente, assim, mais profundamente, né? É que Imaginem, tem alguns por exemplo, cremes que são passados com um medicamento que é passado no antebraço, né? Eu acho que sim, é mas mais daí fino também. mas daí você está perguntando quando a gente está usando, forçando uma passagem. Isso, Ah, tá. Não. Então, aonde a gente tem a pele mais, entre aspas, mais fina, que tem uma camada córnea mais fina. Por exemplo, você passar no calcanhar, no pé, que geralmente a gente tem mais camada córnea, né? Não vai ter tanta sorte assim na penetração como se você passar no braço, na parte interna do braço, ou em outros lugares da pele que é uma pele mais fina. Sim, quando a gente tem essa forçação, daí tem diferença sim, tá? Beleza. Outra função de respiração. A nossa pele respira. É uma coisa que não tem digamos assim, uma importância muito grande, mas essa respiração é indispensável. A própria troca de gases ali na região é importante para a manutenção das células da pele. Porém, ela não é algo assim que seja importante, é importante, mas que tenha uma importância muito grande no fator de respiração do nosso organismo como um todo. Daí a gente tem os processos de respiração normal que dão conta dessa troca com uma frequência e com uma porcentagem muito maior de troca, né? Sendo que essa função da pele, a respiração da pele, é só para o local mesmo. Então, por isso que fala que é fraca. É fraca porque ela é só ali para o local. Ela não é significativa para o processo respiratório como um todo. Mas tem que acontecer. Função de reserva, então, a reserva de lipídios que a gente tem lá na hipoderme é uma característica, né, e acaba sendo uma função da pele, e importante, né? Muitas vezes a gente vai fazer uso desses lipídios para manutenção do nosso organismo, então é importante que a gente tenha essa camada de lipídios. Função da produção de vitamina D, né? Então, lembrando que dentro das células a gente vai ter o colesterol dentro dela, né? E esse colesterol, então, sofre a influência da radiação ultravioleta e aí ele é transformado na vitamina D. Então, a pele tem essa responsabilidade porque ela que armazena o colesterol e ela que precisa ficar exposta, então, à radiação para que esse colesterol se transforme na vitamina D. Lugares, aqui já não mais, antigamente a gente tinha muito
esse problema, ainda tem, mas era pior. A gente tinha muito problema de deficiência de vitamina D aqui na cidade, porque a gente não tinha sol, né? Era raro a gente ter sol, principalmente em algumas épocas do ano. Agora não, agora a coisa está toda perdida. Não que a gente não tenha problema, a gente tem, mas a falta da radiação ultravioleta vai trazer problemas para as pessoas, sim, porque daí não vai ocorrer essa transformação do colesterol. E o uso do filtro solar também, ou o uso do filtro solar atrapalha, professor? Atrapalha. Né? Porque tem essa questão, né, de sim. tomar Atrapalha, o sol sim. e proteger a pele do sol, é complexo. Pois é uma coisa assim, né, ou se você faz uma coisa, você atrapalha a outra, se você faz a outra, atrapalha a primeira. Mas é importante, é indispensável, né? Por isso que, bom, teoricamente a gente deveria tomar um pouquinho de sol todo dia, né? Alguns minutinhos que fosse, daí sem a necessidade do filtro solar. Sim, a proteção é importante, mas alguns minutinhos que você fique sem não vão trazer problemas graves, né? Mas, infelizmente, a gente nem consegue, né? E a gente nem tem também diariamente o sol para fazer isso. Mas é importante, sim. Uma função que a gente chama de função dielétrica, que é uma função ligada com a própria negatividade que a gente tem na superfície da pele. Então, você já deve ter ouvido falar dos radicais livres, era moda há alguns anos atrás, tudo era radical livre, não sei o quê. Agora já não se fala mais tanto, mas essa produção, né, do nosso organismo e jogada de coisas para a superfície, coisas que não prestam mais, a gente tem, então, a formação de muitas dessas coisas que são jogadas para fora, na superfície da pele, tem carga negativa, e elas acabam, então, trazendo essa negatividade para a superfície da pele. E o que acontece? A gente, por incrível que pareça, muita gente acha que é bobagem, não sei o quê, mas por incrível que pareça, a gente, estando com a pele carregada negativa, fisicamente a gente sente. E sabe aquela coisa da pessoa, a pessoa é negativa, a pessoa está carregada negativamente? Existe mesmo. E isso faz com que a própria pessoa se sinta desconfortável, se sinta mal mesmo, né? E aqui a gente explica o porquê da utilização do sal grosso, né, para quando a pessoa está carregada, como se diz, né, a pessoa negativa está carregada. Então tem que tomar um banho de sal grosso, não sei o quê. Na verdade, tomando banho com sal já é suficiente. Falar do sal grosso, professor. Oi? Eu já ia falar do banho de sal grosso. Pois é, mas sabe que tem, cientificamente, tem uma explicação, né? Esse fato, né, de a pele da gente ficar carregada negativamente, quando a gente coloca o sal, não precisa ser o sal grosso, qualquer sal, na verdade, em água, a gente dissocia o sal em sódio e em cloro, né? Cloro negativo e sódio positivo. Aí, quando você toma banho com essa mistura, né, dissociada, o sódio que está nessa água liberado, ele vai lá e neutraliza as cargas negativas que estão na superfície da tua pele. E então isso faz com que realmente você acabe com essas cargas negativas, retire essas cargas negativas. Então, na verdade, tem uma explicação e dá para utilizar sim. Não é... Tem muita coisa, né, que é sabedoria popular. Da fé, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que a gente sabe, né, ouve falar, todo mundo fala que funciona, mas não sabe a explicação. E aqui fica bem explicado isso. Realmente existe essa neutralização daquelas cargas negativas que estão lá na superfície da tua pele,
e daí com a água vai tudo embora. E você fica melhor, fica mais relaxado. Tá certo? Essa carga negativa que a gente tem na superfície, então, está ligada a essa função que a gente chama de função dielétrica. Tem essa função de jogar essas cargas negativas para a superfície, porque essas cargas negativas, elas podem, elas são muitas vezes resultado de processos de metabolismo e tudo mais, né, que o organismo já não quer mais aquilo. E se aquilo acumula dentro do organismo, a gente pode ter problemas de saúde. Então, o organismo, sabiamente, joga para fora. Claro, uma parte vai por outras vias, mas uma parte acaba sendo jogada para a superfície da pele. E aí a pele fica negativa, a gente vai lá, toma um banho de sal grosso, toma um banho com sal de banho e tá tudo certo. Opa, até caiu meu fone. Outra função importante é a função de cicatrização, extremamente importante, né? A gente tem, então, a pele como uma barreira de proteção, e essa barreira de proteção, ela tem que se manter íntegra, intacta, né? Então, quando ocorre algum tipo de ataque, e ocorre um corte, alguma coisa que abre a pele e deixa ela exposta, o nosso organismo já rapidamente avisa os diversos fatores que tem dentro do nosso organismo que a nossa pele está exposta, que está aberta, e que ali pode ser uma fonte de entrada de micro-organismos, de contaminação. Então, vários sistemas do nosso organismo ficam alertas e já se dirigem para o local para fazer um processo de reconstituição daquele local, né? Regeneração, reconstituição. Então, tem todo o processo. O próprio sangue com as células que tem ali dentro começam a formar aquela rede de fibrina para formar casquinha e tudo mais, enquanto a regeneração ocorre de dentro para fora. Então, todo aquele processo que vocês sabem da cicatrização acaba por ser uma forma rápida do organismo se proteger de agentes externos. E a função da perspiração, como eu já tinha falado, né, essa passagem da água para a superfície da pele, pela camada córnea da pele. E ela é aumentada quando a gente sofre algum tipo de excesso de temperatura. Então, a gente está num lugar muito quente, essa perspiração acaba ocorrendo até de uma forma visível. Então, aumenta esse processo. Naturalmente, a gente tem esse processo, né? Então, permanentemente, a camada córnea permite a passagem de um pouquinho de água para a superfície, para ajudar lá no próprio processo de proteção do filme hidrolipídico e tudo mais. Mas quando a gente está numa temperatura mais quente, né, e precisa resfriar um pouco mais, daí essa função é aumentada. Função imunitária também é importante, né, a gente tem as células de Langerhans lá que são agentes de informação também, então, ocorreu alguma coisa, né, algum problema, células de Langerhans vão informar lá o sistema linfóide central e vai ocorrer, então, a resposta inflamatória lá na derme. Então, como proteção também, a gente tem essa função. Então, as células de Langerhans estão lá como agentes que estão vigiando a situação da pele como um todo. Bom, eu não vou falar das classificações hoje, porque se a gente começar, a gente demora um pouquinho. Então, eu vou liberar vocês. E semana que vem, então, a gente fala de todas as diferentes classificações que a gente tem, tá? Dúvidas? Não, para mim, tudo sob controle. A matéria, até certo ponto, parece tranquila, né? É bem tranquila. Não tem muito...
não tem muito Não problema, tem muito segredo, né? Nem Não tem muito cálculo, segredo, praticamente. Quer dizer, cálculo tem, mas são cálculos simples, lá na frente, aqueles mesmos que a gente usa para farmacotécnica. Então, não tem muito erro, não. Beleza. Beleza? Obrigado pela aula, professor. Boa semana. Tá, agora que eu li aqui a tua mensagem da Simone... Sim, aconteceu um imprevisto com ela, mas não foi nada sério, ela só não poder comparecer na aula. Nada sério? Não, tranquilo. Ela até Beleza, então. Mas um pouco atrasada, ela falou, não, melhor assistir depois da noite e não atrapalhar a aula. Tá tranquilo, então. Então, uma boa semana para vocês, e semana que vem a gente volta a falar da pele aí. Beleza, Tá bom? valeu. Tchau, Elisa. Tchau, Eduardo. Até mais. Boa semana para todos. Boa semana para vocês. Até. Tchau. Tchau.